Fala, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo, reagindo aí ao Pascoal e principalmente ao João Guilherme, pessoal. O João Guilherme traz uma notícia aí muito importante, tanto para a torcida do Fortaleza, como para a torcida do Vasco. O João Guilherme traz a informação aí que o Vojvoda gostou do projeto do Vasco e pode estar deixando o Fortaleza, isso mesmo. O Vojvoda pode estar deixando o Fortaleza para assinar com o Vasco da Gama, o gigante da colina do Rio de Janeiro. Então, informação muito importante aí. Compartilha esse vídeo aí, compartilha para geral, compartilha no WhatsApp, no Telegram, para mais pessoas assistirem esse vídeo, porque é uma notícia muito importante aí que o João Guilherme traz, que o Vojvoda poderia estar fechando aí com o Vasco, porque ele gostou do projeto do Vasco, que virou SAF, né? E para a temporada de 2023 promete montar uma forte equipe. E antes de soltar o vídeo aí, para a gente estar reagindo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo, trazendo essa notícia importante aí, que o Vojvoda pode fechar com o Vasco para a temporada 2023. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Sendo pretendido por diversos times, mas ele já encaminha provavelmente uma saída do Fortaleza. Ele acha que é o momento de buscar um novo caminho, isso não está definido, mas ele sinaliza isso. E ele gostou muito do projeto do Vasco, com a 777. Já foram mantidos contatos, foi apresentado um plano de trabalho para o Vojvoda e ele achou muito interessante. Então, meus amigos, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, que estão procurando esse treinador aí, o Vasco da Gama apresentou um plano que chamou a atenção do Vojvoda. Ele é muito bom treinador. Ele pode ir para São Januário. Hein? Agora, ele está numa situação muito diferente do que ele chegou no Brasil. Sim. Ele elevou o seu status como treinador, porque o ano passado classificou o Fortaleza em 4º lugar do Campeonato Brasileiro. Esse ano sabia que ia ter dificuldades e teve dificuldades na primeira parte da Libertadores da América para se classificar, conseguiu a sua classificação. Aquela estreia contra o Colo-Colo jogando em casa, que o time jogou mais que o Colo-Colo e perdeu o jogo, né? Depois foi buscar a classificação contra o próprio Colo-Colo na última rodada, fora de casa na Libertadores da América. O Vojvoda é um treinador que muda o seu patamar, inclusive com a saída da zona de rebaixamento no primeiro turno do Campeonato Brasileiro para chegar entre aqueles que disputarão a Libertadores da América. Trabalho extraordinário. Extraordinário. 2 anos fantásticos. 2 anos extraordinários. Ele não tem, por exemplo, as conquistas do Rogério Ceni como treinador do Fortaleza, mas tem marcas expressivas como treinador do Fortaleza, o que lhe dá uma credencial muito vasta, né? E ele vai apresentar. Quem sou eu? Vojvoda, olha aqui, ó. Olha o que eu tinha, olha o que eu fiz. Olha o time que eu tinha, olha onde cheguei. Olha o que eu construí, o time saiu do rebaixamento e chegou aqui. Eu acho que isso fascinou a 777. Isso. E o que fascinou o Vojvoda? A possibilidade de ir para um gigante do futebol brasileiro, o Vasco da Gama, num momento de reconstrução, num trabalho, num projeto que foi apresentado a ele como de médio a longo prazo e com um investimento sustentável que possa gradativamente ir melhorando o elenco. Ele vai fazendo um trabalho para reerguer o Vasco até colocar o Vasco no seu devido lugar. Isso chamou muita atenção de Vojvoda. Não quer dizer que ele vai ser o treinador do Vasco da Gama, mas que o projeto vascaíno chamou a atenção dele. Chamou, Djalminha. Eu acho que muito em função dele no Vasco, porque assim, o Vasco subiu, mas o Vasco precisa de muitos jogadores, né? Esse elenco que subiu tem que contratar muito para o Vasco pensar em coisas boas, né? Não digo nem brigar por título nesse primeiro momento. Para se manter na primeira divisão. Para se manter no primeiro momento. Mas, então, dentro do Vasco, acho que o Vojvoda vai ter mais a oportunidade de montar um time como ele deseja.
traz essa peça dentro do seu esquema tático. Num Corinthians e num Atlético Mineiro, são dois clubes que já têm um elenco formado, vai vir uma ou outra peça, não vai vir muita gente, então ele vai trabalhar com aquilo e vai ter que colocar o seu esquema em cima daqueles jogadores. No Vasco ele pode montar mais ao seu gosto e pensando nesse longo prazo, que no futebol brasileiro eles falam sempre isso, mas é difícil de acreditar. Só com resultado num time como o Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, sem resultado, longo prazo vai embora já no campeonato estadual. Ele está confiando no fato de ser uma SAF com pessoas lá de fora que tem uma outra mentalidade, mas sem dúvida, é sempre um risco. Agora, esses detalhes levantados aqui pelo Djalminha chamam a atenção de Vojvoda, que enxerga uma possibilidade interessante no Vasco da Gama, Jean. E acho que é compreensível, é um bom motivo para você fazer essa escolha, se essa via a ser a escolha dele. Você poder começar um trabalho, você poder escolher as peças, né? Porque, convenhamos, o Atlético tem um baita elenco, é um elenco muito forte, é absurda a posição em que o Galo terminou o Campeonato Brasileiro. Agora, até por essa força de elenco, a gente sabe que você não vai mudar completamente esse elenco. Pode ser que o Galo contrate um ou outro jogador, mas os jogadores são esses, ele teria que trabalhar com esses jogadores, ou seja, a escolha acaba não sendo dele. Também tem uma coisa que, por mais que a temporada do Galo tenha sido muito ruim, a passada foi ótima. Então, chegar ao Vasco com o tamanho de torcida que tem, com a perspectiva que existe, num momento ruim, porque a gente fala, pô, o Vasco subiu, a torcida está feliz. Na verdade, a torcida está aliviada, porque o Vasco subiu apesar do Vasco. Apesar do trabalho que foi feito por ali, por seus dirigentes, por seu treinador, o Vasco conseguiu subir. E tem muito a ver com a torcida isso. Então, não é que você chega num momento de alegria e agora o que quer que você faça vai ser ruim. Não, pelo contrário. Você chega num clube que está em baixa, que está mal, apesar de ter subido, com uma perspectiva de dinheiro para investir, de jogadores para contratar, de fazer um trabalho do zero. Entendo o Vojvoda dizer, pô, é um grupo de fora e, portanto, isso pode me dar mais tranquilidade para trabalhar. O Vojvoda conhece o futebol brasileiro. Ele sabe que isso que o Djalma acabou de falar é a regra aqui. Não adianta, né, no futebol brasileiro você falar em longo prazo se os dirigentes são os dirigentes brasileiros. Eu ainda tenho muitas dúvidas sobre o tal grupo, eu acho que a gente precisa ouvir essas pessoas falando. O histórico em outros campeonatos, em outras ligas, também não é maravilhoso. O Genoa, não é isso, Genoa? O Genoa que foi rebaixado, né? Mas tudo bem, os caras tinham chegado, tinha acabado de chegar. Mas o Genoa acabou rebaixado. Então, acho que existe ainda perguntas a serem feitas a respeito do grupo 777. Mas, de qualquer maneira, é compreensível o Vojvoda falar, cara, melhor um grupo de fora do que o padrão brasileiro de gestão. E a cobrança no Atlético Mineiro e no Corinthians para o próximo ano é por título. O Corinthians fez excelente campanha, 4º lugar, mas agora quer mais, é o título. E o Atlético Mineiro, é título, não pode pensar em outra coisa. No Vasco, com toda a grandeza do Vasco, não vai entrar no primeiro ano, montar um time para pensar em título. Não, então tem que ser mais ou menos na relação Vasco-campeonato, deve ser a relação Botafogo-campeonato. Como foi. Porque o Textor falou, o primeiro ano é de manutenção. Nós vamos investir para a manutenção do time. Depois vamos estabilizar o clube, estabilizado o clube, vamos dar os passos necessários para voltar a Libertadores, para ganhar campeonato regional, para ganhar a Copa do Brasil, para ganhar campeonato brasileiro, para ganhar a Copa Sul-Americana. Então, isso tudo depende dos passos. Não dá para você sair da Série B, o Vasco já fez isso e já se deu mal. Não dá para sair da Série B para a Série A pensando que vai ser campeão brasileiro e voltar para a Série B. Isso não deve acontecer com o Vasco. Chega! Já passou, isso não dá mais. A visão é completamente diferente. No ano que caiu, ele chegou a liderar o campeonato no início do campeonato. As 10 primeiras rodadas. E olha, essa Série A vai ser um negócio, assim, porque não só porque você tem quase todos os gigantes do futebol brasileiro, né? Só dava para subir 4, não dava para subir 5, o Sport acabou ficando, mas eu te digo, se tivesse o Sport aí nessa Série A, você ia olhar para você e falar, cara... Elite da elite, todo mundo lá. E aí, não é só elite nas camisas, mas é muito clube que nos últimos tempos não tinha força de investimento, que por conta das SAFs vai ter. Então, vai ser um brasileirão que olha... porque o Bahia tem SAF, o Cruzeiro tem SAF.
O Vasco tem SAF. Botafogo tem SAF. Botafogo tem SAF. Os caras estão aí e estão agora com... Palmeiras e Atlético os caras, tem assim, dinheiro. o Vasco da Gama fala em ter um projeto modelo Palmeiras. Exato. Não quer falar que é o modelo Flamengo, porque se falar que é aí, você sabe o que vai acontecer, cai um trovão, né? Vira uma confusão. Então, o modelo adotado pelo Vasco é o modelo Palmeiras. Mas é que são modelos diferentes até, né, Pascoal? A gente vai falar, enfim, dos dois filmes, mas acho que E são de só fato explicando essa diferentes. situação de Palmeiras e Palmeiras, Flamengo. por que Palmeiras? Porque quem assumiu o Vasco entende que Vasco e Palmeiras são equipes do mesmo patamar de torcida, potencial de mercado. Eles miram no Palmeiras porque enxergam que o Vasco pode chegar nesse ponto que o Palmeiras chegou. É por isso. E realmente são torcidas ali com tamanho semelhante. Além de serem torcidas muito amigas, fraternas, né? São torcidas muito equivalentes. E eu acho que o Vasco, quando saiu do Campeonato Brasileiro, deixou um espaço que ainda ninguém ocupou. O Atlético Paranaense está tentando ocupar esse espaço, mas não ocupou. Né? O Vasco tem um espaço determinado. O Vasco tem uma torcida gigantesca. É uma das 5 maiores do Brasil. Gigantesca a torcida do Vasco. E não só dentro do estádio... Presente, hein, Pascoal? Porque a gente viu que a torcida do Vasco... Porque quando faltou, quem inteirou foi a torcida. Exato. Faltou vontade dentro de campo, quem inteira é a torcida. Faltou a bola entrar, os caras estão assoprando... lá na beira do campo para ver se a bola entra, para ver se é marvada. Então a torcida assopra a bola para ver se entra. E a torcida do Vasco fez muita diferença nessa temporada. Então eu acho que, nesse caso, concordo com o Djalmin e com o Jean, se você vai começar o projeto, porque o Vasco começa um projeto do zero. Sim. Você sabe o cozinheiro que chega na cozinha e tem que fazer todo o trabalho para fazer a refeição do dia? O que ele tem que fazer? Do zero. Então ele tem que começar a picar cebola, picar alho, salsinha. Então ele vai tentando... O cozinheiro lá, ó. Cozinheiro de mão cheia. Opa! Voivoda. Pode ser. O cara precisa saber, é igual eu falo pra vocês, o cara precisa saber mexer o doce. Você sabe que mexer doce perde o ponto, tem arte, tem arte pra mexer o doce. Se passar do ponto, estragou. Se ficar antes, fica ruim. Então você tem que saber mexer o doce. Pra fazer aquela linguiça lá, Pascoal? Aí também tem que ter arte, tem que ter O Pascoal faz linguiça. Depois a gente conta essa história aqui. Sem dúvida, é isso, né, Pascoal? Muito obrigado. E bom, você faz linguiça, e boa, é verdade. O Voivoda, portanto, que pode trabalhar com o Andrei Santos, que está ali no nosso telão também. Esse aí joga demais. E é uma grata revelação do futebol brasileiro. Ele ainda não comunicou ao Fortaleza que vai sair do Fortaleza, mas ele avalia essa possibilidade mediante o assédio. Ele está muito valorizado. O Vasco da Gama tem um projeto que ele considera interessante, mas não para no Vasco, não. O nome de Voivoda é citado em outras grandes equipes do futebol brasileiro. E o Corinthians é uma delas. Mas tem uma informação que o Pascoal trouxe aqui ontem, interessante. O Corinthians busca um treinador com métodos europeus, é isso? Viés europeu. Né? O Corinthians entende que o... Então tá aí, pessoal, uma bomba, né? Notícia urgente aí. Voivoda pode estar fechando com o Vasco para 2023. E você, torcedor, o que você acha? Será que você, torcedor do Vasco, lógico, vai gostar, né, do Voivoda? Agora você, torcedor do Fortaleza, será que é a melhor escolha do Voivoda deixar o Fortaleza e ir para o Vasco? Eu não sei, né, pessoal? Ele ficou no Fortaleza aí, ficou na corda bamba, mas o Marcelo Paes manteve ele. E a gente não sabe se outros clubes farão da mesma forma que o Fortaleza fez, né? Porque o Marcelo Paes bancou o Voivoda. Será que se ele começar mal no Vasco lá, o Vasco vai bancar? Tem essa questão também. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.